Essa semana, vamos tocar numa das histórias mais controversas que tem na nossa Torá, muito perguntado sobre a Kedat Yitzhak, a história na qual Deus pede para Abraham, nosso primeiro patriarca, levar seu filho Yitzhak, sacrificar ele, e só porque Deus quer, sem dar nenhuma razão para isso. A história, no modo geral, é bem conhecida. Num certo dia, Hashem aparece para Abraham, fala, por favor, oferece teu filho como sacrifício. Abraham pega o filho dele, Yitzhak, o material que ele precisava, e mais 2 jovens, que eram o Eliezer e o Ismael, e viajam 3 dias até o Monte Moriá, onde futuramente seria o Monte do Templo. E lá, depois de amarrar o Yitzhak, Abraham quase sacrifica o seu filho quando vem um anjo de Deus e pede para ele não fazer isso. Claro, resumindo assim, parece uma história muito simples, mas por trás dela tem muitos segredos e lições para o nosso dia a dia. Os comentaristas debatem bastante sobre quais eram as intenções de Deus por trás desse teste e o que Abraham pensou, o que Yitzhak pensou. Vamos ver isso e vamos entender também por que essa porção da Torá é lida todos os dias. Logo antes da reza que fazemos em público aqui na sinagoga, temos os korbanot, os sacrifícios, e logo antes dos sacrifícios costumamos ler a história de Akedat Yitzhak, a história na qual Yitzhak ele é amarrado e quase oferecido como um sacrifício. Eu vou trazer alguns detalhes da história, na linguagem que é trazida na Torá, só para a gente entender o que a Torá quis dizer. Quando começamos a ler essa história, a Torá diz o seguinte, Vaihi achara devarim haele. E foi depois daqueles acontecimentos, Deus apareceu para Abraham e pediu esse teste. E testou ele. Que acontecimentos? Do nada, Deus chega e pede isso. De onde vem? A Torá traz como uma continuação. É continuação de que parte da história que Deus pede esse sacrifício? Os Midrashim trazem 2 opiniões. Uma delas é que logo antes na Torá, nós lemos sobre uma festa que Abraham Avinu deu quando o Yitzhak desmamou. Convidou pessoas muito importantes, príncipes e generais da época. E em nenhum momento é dito que o Abraham ofereceu um sacrifício para Deus naquela festa. Passou como se fosse batido. Deus não se importou com isso. Mas o Satã, que é aquele anjo acusador, ele falou, olha Deus, o Abraham está dando uma festa agradecendo pelo filho que ele tem, e não é o Senhor que ele está agradecendo, ele está comemorando, bebendo com os amigos, mas ele não fala de Deus. Então Deus respondeu para o Satã, veja bem o que você está me falando, saiba que mesmo se eu pedir o Yitzhak como sacrifício, o Abraham não vai me negar. E aí o Satã falou, quero ver. Vamos ver isso acontecer. E daí a Torá vem e conta sobre a Akedat Yitzhak. Uma outra versão diz que, na verdade, a Akedah vem como continuação de uma discussão que havia entre o Yitzhak e o Ismael. O Ismael, o filho de Hagar com Abraham, ele se gabava que ele fez a circuncisão com 13 anos. E ele falava para o Yitzhak, veja bem, você foi circuncidado com 8 dias. Você não teve a opção de falar que não quer, não teve como fugir. Então, para você foi algo imposto. Eu não, eu aceitei o que meu pai quis, eu sabia da dor, eu vi a dor, eu senti a dor, e ainda assim, eu não me neguei. Pelo contrário, o Ismael também ensinou seus filhos a fazer o Brit Milá. Então ele falava, eu sou muito melhor do que você, Yitzhak. O Yitzhak respondeu, não é bem assim. Eu fiz o Brit, é verdade, com apenas 8 dias, mas se Deus me pedisse para que eu sacrificasse minha própria vida, eu também aceitaria. Aí, em continuação disso, Deus falou, tá bom, então vamos ver isso realmente acontecendo. E logo em seguida, então, Deus ordena o Abraham que fosse sacrificar o seu filho. E como Deus ordenou, ele falou para Abraham o seguinte, pegue, por favor, o seu filho. Esse, por favor, é muito interessante, a gente vai falar mais para o final, porque que Deus pediu com tanta gentileza para Abraham. Mas ele falou, pegue, por favor, o seu filho, o seu único, aquele que você ama, o Yitzhak. Que estranho. Por que Deus deu tantos títulos? Não foi direto ao ponto, pegue o Yitzhak.
Então, sábios explicam que Deus quis aumentar a mitzvah do Abraham. Por quê? Porque Deus falou para Abraham, pegue o seu filho. Abraham falou, qual? Eu tenho dois, tenho Ismael e Yitzhak. Pegue o seu único. Abraham falou, não, o Ismael é o único da sua mãe Hagar e o Yitzhak é o único da sua mãe Sará. Então Deus falou, aquele que você ama. Abraham falou de novo, eu amo Ismael e eu amo o Yitzhak. Isso é demonstrado várias vezes na Torá. E aí, então, Deus falou, pegue o Yitzhak. Como que para dar mais valor para a mitzvah, a ação que o Abraham se dispôs a fazer. Obviamente, a gente vê na Torá o quanto Abraham também amava o Ismael. Importante a gente lembrar isso, que quando Deus prometeu o Yitzhak para o Abraham, prometeu que ele teria um filho de Sará, o Abraham reza para Deus, fala, olha, mantenha o Ismael bem também, eu amo ele, é meu filho. Tá bom? Quando o Abraham recebeu essa mensagem, geralmente as profecias, as falas de Deus para uma pessoa ocorriam durante a noite. Então a Torá diz, logo de manhã, o Abraham levantou cedo para fazer essa ação que Deus pediu. Quer dizer, Deus não deu uma data para quando ele deveria fazer isso. Abraham podia falar, tá bom, daqui a 30 anos eu ofereço ele como sacrifício. Não, na manhã seguinte, o Abraham levantou e foi fazer isso. Inclusive o Baal HaTanya, o primeiro Rebbe de Chabad, ele diz que essa é a grandeza de toda a história. A história, óbvio que é bela, o quanto que Abraham confia em Deus e foi fazer o que Deus ordenou, mas a beleza não é no que Abraham ia fazer. Claro que ele ia fazer. Ele era o Rebbe da geração. A grandeza da história é a rapidez com a qual Abraham se dispôs a fazer isso. Então, nesse Vayashkem, nesse despertar temprano pela manhã do Abraham, o Baal HaTanya diz, é aqui que a gente vê como Abraham era grande. Já o Rav Kook, ele traz uma outra belíssima interpretação, que fala que o Abraham despertou de manhã. Pessoal, não importa o nível que a pessoa tem de conexão com Deus. Pode ser o cara mais tzadik, justo do mundo. Eu imagino que depois de uma ordem dessa, amanhã vai e leva teu filho para ser sacrificado, a pessoa não consiga nem dormir. Ele vai dormir. Amanhã é o dia que, sabe-se lá, nunca mais vou ver meu filho, etc. Não, sem entrar no mérito da questão da própria história. Mas se para coisas boas já ficamos ansiosos, ou vamos receber uma má notícia, já não conseguimos dormir, imagina sacrificar o próprio filho. Então, Rav Kook fala, veja como Abraham era grande, que Deus deu uma ordem dificílima para ele, e veremos daqui para frente, daqui em diante, quão difícil era. Mas essa ordem veio muito pesada e assim ele conseguiu dormir. Quer dizer, somente uma pessoa que tem uma fé estrondosa com Deus e em Deus consegue até mesmo dormir na noite anterior. Então, logo de manhã, o Abraham selou o burro dele. Abraham era milionário, por que ele mesmo fez isso? Para dar valor à mitzvah também. Deus me ordenou, eu vou fazer, não vou mandar ninguém fazer no meu lugar. O Abraham, então, pegou as madeiras, a faca que ele ia usar, fogo, o Yitzhak, seu filho Ismael e o seu escravo Eliezer, e viajaram em direção ao Monte Moriá. E a Torá diz que eles levaram 3 dias. Ora, se a gente vê pelo GPS, com a categoria burrinho, deveria levar algumas horas. Israel, quanto que já demora para atravessar? Acho que Abraão usou mesmo o GPS de Moshe Rabbeinu para levar 40 anos na travessia do deserto. Por que o Abraham levou 3 dias para chegar em Jerusalém? Ele morava em Beersheba, não é tão longe. A explicação é que se o Abraham conseguisse chegar rápido para fazer o sacrifício, as outras nações diriam, ele não teve nem tempo para pensar, já acordou, já foi, então em nenhum momento ele pôde parar e pensar, peraí, o que eu estou fazendo? Então Deus fez ele levar 3 dias de viagem, são mais do que o suficiente para ele pensar se realmente ele estaria fazendo a coisa certa. Em nenhum momento o Abraham duvidou. E não foi uma tarefa fácil. Podíamos pensar, somente a viagem tranquila, tá bom? Ele vai com um pekale, com um pacotinho de comida, bebida dele. E não foi assim. O Midrash também conta que o Satã, ele fez de tudo para impedir. Então, primeiro ele se vestiu de um idoso, foi para o lado do Abraham,
falou, Avraham, eu sei o que você está indo fazer. Como você vai matar teu próprio filho? Quem vai te dar a continuidade das suas ideias? Como que Deus, você fez tanto por Deus, e aí e Deus vai mandar você matar teu filho? Desista disso. E o Abraham enxotou o Satã. Depois, o Satã veio como jovem, ficou do lado do Yitzhak. Falou, olha, Yitzhak, teu pai vai te matar. Yitzhak falou, não, não é possível. Como meu pai vai fazer isso? O Satã falou, meu amigo, Deus mandou o teu pai te matar. Aí o Yitzhak respondeu, se Deus mandou, eu aceito, mas eu não acredito nisso. Até aquele então, o Yitzhak não sabia que ele seria morto. O Satã tentou de tudo e não conseguiu. E uma terceira vez que ele tentou fazer o Avraham desistir, ele se fez de rio. No meio do caminho, ele se transformou em água. E o Avraham continuou a viagem, entrou no rio, e quando a água já estava pelo nariz, Avraham falou para Deus, espera aí, isso aqui eu não vou desistir, eu vou fazer o que o Senhor me mandou, mas eu não tenho como atravessar. E aí o Satã foi embora. Inclusive, por isso, lemos essa paraxá no Rosh Hashanah, no segundo dia do ano, e no Rosh Hashanah, à tarde, na primeira tarde, vamos até um lugar com água e fazemos uma prece especial também em lembrança a essa história do Satã se transformar em água. Após 3 dias de viagem, a Torá diz que o Avraham viu o lugar onde ele deveria fazer o sacrifício. Como que ele viu? Ele viu longe uma montanha com a presença divina em cima, uma nuvem especial. Ele virou para o Yitzhak e falou, o que você está vendo lá? Yitzhak falou, eu vejo uma montanha com uma nuvem. Aí ele se virou para o Eliezer e para o Ismael e perguntou para eles, o que vocês estão vendo lá? Eles falaram, nada, uma montanha. Não viram a nuvem? Então Avraham entendeu que era um sinal especial para o local onde ele deveria oferecer o seu filho. Então ele falou para os 2 jovens, fiquem aqui com o burrinho, e eu e o meu filho, o Yitzhak, vamos lá rezar e voltar para vocês. Sem querer, o Avraham falou no plural, vamos voltar. Na realidade, ele estava profetizando que o Yitzhak não seria morto. Pela lógica, ele deveria falar, eu vou voltar para vocês. Mas não, vamos voltar, porque o Yitzhak também voltaria. Então está lá o Yitzhak, o Avraham, carregando as coisas, e o Yitzhak se vira para o seu pai e fala, Tate, papai, eu estou vendo aqui a faca, estou vendo o fogo, vejo as madeiras, e cadê o sacrifício? Então Avraham fala, olha, Deus vai prover o sacrifício, meu filho. A gente pode colocar uma vírgula, Deus vai prover o sacrifício, meu filho, ou sem a vírgula, Deus vai prover o sacrifício que é meu filho, é você que será sacrificado. E tem uma expressão interessante que a Torá usa logo antes e depois dessa fala. A Torá fala que eles foram juntos, os 2 foram juntos. Aí fala dessa pergunta e resposta de Yitzhak e Avraham, e depois repete, foram os 2 juntos, significando que o Yitzhak, mesmo sabendo que agora ele é o sacrifício, ele foi como antes, com vontade de cumprir o que Deus ordenou. Poderíamos pensar que ele temeria ser oferecido, ser morto, e não, ele sabia que se Deus mandou, é porque é o que deve ser feito. Tanto que, quando o Avraham foi amarrar o Yitzhak, isso quer dizer, a Keidah, na verdade, é ser atado, quando Avraham foi amarrar o Yitzhak para colocá-lo em cima do altar, ele pediu para o pai, por favor, me amarre muito, muito bem. Por quê? Porque existe na lei de Shritá, de sacrifícios, de abate, que se o corte não sai muito bem no lugar, o sacrifício se torna passul, impróprio. Então Yitzhak falou, pode ser, meu pai, que eu vou tremer na hora. E aí isso vai invalidar a shritá, o abate, e não vai servir para nada. Então me amarre bem para que saia tudo bem. O Avraham então amarrou o filho, colocou ele em cima do altar, e a partir daquele momento, o Yitzhak ganhou uma santidade muito grande. Tanto que o Yitzhak foi o único patriarca que nunca saiu da terra de Israel. Por conta da santidade, ele foi oferecido como sacrifício, mesmo que não foi abatido, então ele já tinha uma santidade especial, ele não poderia mais sair da santidade da terra de Israel. Naquele momento, então, veio um anjo e falou para o Avraham, pode parar. Já não precisa fazer o sacrifício, Deus já viu como você é grande.
o Abraão não aceitou. Ele falou, peraí, não, deixa eu fazer pelo menos um corte, Deus me mandou. E aí veio um anjo novamente, tem comentaristas que falam que era um outro anjo, e disse, não, para, eu já vi como você é perfeito, como você realmente é temente. Você ama Deus. Tanto que o segundo anjo fala, Abraham, ele repete 2 vezes o nome. Uns dizem que era para impedir ele de fazer o sacrifício, quer dizer, urgente, não, para. E outros dizem que era pelo carinho que Deus passou a ter com Abraham depois que ele passou nesse teste. O anjo fala, então, eu vejo que você não tirou o seu filho de mim, quer dizer, você não falhou na tua missão. E por que ele fala de mim, mimeni? É muito interessante. Toda boa ação que nós fazemos gera um anjo. As más ações também. Anjos são criados por todas as nossas ações e depois dos 120 anos, quando vamos prestar contas no tribunal celestial, esses anjos se apresentam como defensores e promotores. E aí o anjo, criado pela mitzvah do Abraham, ele falou, não precisa fazer o sacrifício, não precisa cortar teu filho, porque eu já estou perfeito. Quer dizer, se o Abraham tivesse alguma dúvida em fazer o que Deus mandou, então o anjo seria criado, porque Abraão fez o que Deus mandou, mas seria imperfeito, talvez faltando uma mão, uma asa. O anjo fala para Abraão, não, eu estou perfeito, quer dizer, era isso mesmo que Deus queria. Claro que Deus não quer sacrifícios humanos, eles são proibidos pela Torá, não existe nenhuma forma de se permitir um sacrifício humano. Então o anjo falou, eu já estou perfeito, era isso o que Deus esperava de você. Naquele momento, o Abraão ficou chateado. Ele falou, peraí, eu construí um altar. Na construção, no feitio de um altar, existe santidade. E agora eu não usei. O que eu vou fazer com esse altar? Então, o anjo, Deus fala para o Abraão, olha para trás. E lá tinha um carneiro, que ele estava com os chifres presos num arbusto. O Abraão foi e ofereceu aquele carneiro para corban, para sacrifício. E por isso também lemos essa história no Rosh Hashanah, porque do shofar, do chifre daquele carneiro, do chifre menor, ele tinha 2 tamanhos, o chifre menor foi usado na entrega da Torá, como consta na Torá, que um chifre foi tocado e cada vez mais forte, e o chifre maior será usado para anunciar a vinda de Mashiach, brevemente em nossos dias. O anúncio será também com um chifre dessa história da Akedah. E por isso tocamos o shofar no Rosh Hashanah, para lembrar Deus, olha, nossos patriarcas tiveram tanta messirut, tanto autossacrifício por você, que o mérito deles traga proteção para nós, para todo o ano. Essa é a história, acreditem, bem resumida, da Akedat Yitzhak. E aí, ficamos com algumas perguntas. A primeira delas, por que Deus diz, por favor, Abraham, faça esse sacrifício que eu estou te pedindo. Vá e ofereça o teu filho. Deus falou o seguinte para Abraão, esse vai ser o 10º teste. Sem falar, claro, obviamente ele não falou que o filho sobreviveria, mas aquele era o 10º teste de Abraão Avinu. Desde que ele nasceu, ele passou por testes de, por exemplo, Lech Lechá, vai-te embora da tua terra sem saber para onde ir. Ele passou pelo teste da fome, passou pelo teste de ir para o Egito e ter a esposa sequestrada. Depois, de novo, sequestraram a esposa entre os Plishtim. E depois, ele teve que expulsar o próprio filho de casa. Quer dizer, ele passou por muitas dores. Deus falou, por favor, faça esse teste para não invalidar todos os outros. Se você não passar nesse, se você se recusar a oferecer teu filho como sacrifício, vão invalidar todos os outros testes. E a nossa pergunta é por quê? O Abraham, ele aceitou ser jogado numa fornalha em nome de Deus. Por que não sacrificar o seu filho invalidaria o que ele fez? O que esse teste tem de a mais do que todos os outros? E por que nós recitamos essa história todos os dias? Se a gente vai falar de pessoas que fizeram sacrifício por Deus, temos histórias melhores. Porque na prática o Abraão não matou o seu filho Yitzhak. Temos, por exemplo, Hannah e os 7 filhos. Na história de Hanukkah temos
que o imperador quis forçar os 7 filhos de Haná a fazer idolatria, e um por um preferiu a morte do que fazer idolatria. É uma história longa, já tivemos em um shiur, se Deus quiser ser apostado, mas ela na prática perdeu 7 filhos, até um filho de 3 anos. Inclusive, quando um dos filhos foi ser morto, ela falou para o filho, quando você chegar lá em cima no tribunal celestial, fala para Abraham que ele sacrificou um filho e eu sacrifiquei 7. Ele não chegou nem a matar o filho dele. E os meus 7 filhos serão mortos. Por que não lemos a história de Haná todos os dias? Porque justamente a história de Yitzhak, Abraham e Yitzhak. A realidade é que toda a história do Yitzhak ser oferecido como sacrifício é totalmente contra a essência de Abraham Avinu. O que Abraham era? Vimos várias vezes que Abraham era uma pessoa de paz, de bondade. De repente, Deus fala para ele, vai e mate o seu filho. Todas as vezes que o Abraham teve que matar alguém, ele guerreou, era para salvar uma outra pessoa. E dessa vez, ele tem que matar o próprio filho. Ninguém vai sair ganhando nada com isso. Mais ainda, essa história toda é muito estranha. Por quê? Em primeiro lugar, de onde o Abraham veio? Ele veio da cidade de Ur-Kasdim. O que se fazia em Ur-Kasdim? Eles ofereciam os filhos como sacrifício. Essa era a moda do lugar, a idolatria. E o Abraham era contra isso, ele batalhava contra isso. Ele fazia mivtzaim, divulgava que não se pode fazer uma coisa dessa. Em Ur-Kasdim, inclusive, eles batiam tambores bem alto para ninguém escutar o choro das crianças sendo mortas. E aí o Abraham, de repente, se vê com 100 anos, 137 anos, na verdade, ele se vê com a obrigação de matar o próprio filho. Peraí, Deus, eu sempre falei que não pode fazer isso, que é proibido, em teu nome. E agora o Senhor está me mandando fazer isso? E não só isso, Deus prometeu para Abraham que ele teria uma descendência a partir do Yitzhak. O Yitzhak receberia, a nação de Yitzhak receberia a Torá. A nação, os descendentes de Yitzhak seriam escravos. Tudo isso, de repente, Deus manda matar ele. Como? Em nenhum momento, Abraham duvidou. Em nenhum momento ele falou para Deus, espera aí, você ontem me prometeu que esse filho cresceria e agora você está me mandando matar ele? E mais ainda conectado com a essência do Abraham, a missão do Abraham era divulgar o monoteísmo. Isso seria feito através do Yitzhak. O Ismael, ele era idólatra. No final da vida ele fez chuvá, ele retornou ao caminho, mas a descendência dele não. Então, o Yitzhak representava a missão de Abraham. Era tudo que Abraham fez na vida toda. Espalhar, divulgar o monoteísmo. De repente ele tem que matar o Yitzhak. Então, as perguntas que fizemos é, por que Deus fala, por favor? Por que isso cancelaria, se ele não fizesse, cancelaria os outros testes? E a dificuldade que era essa missão, e mesmo assim, o Abraham não duvidou. A gente pode perguntar também, por que não falamos de Yitzhak? Se era o Yitzhak que ia ser morto, a resposta é que é muito mais difícil você viver como esse nefesh do que morrer. O Yitzhak morreria por Deus, mas seria uma coisa, morreu, acabou a história dele. O Abraham teria que viver dia a dia após aquilo, pensando, e agora? O que eu faço da minha vida? O Yitzhak teria perdido a vida e o Abraham teria perdido toda a essência dele. Foi explicado, baseado no Zohar, na Kabbalah, que o Abraham era uma merkavá. Ele era uma carruagem de Deus. Os patriarcas eram a carruagem de Deus. O que quer dizer uma carruagem? Quando eu estou dirigindo uma carruagem, se eu faço o cavalo virar para um lado, a carruagem toda vai virar. Eu tenho total controle, eu deveria ter pelo menos, da minha carruagem. O patriarca ser a carruagem de Deus quer dizer que tudo o que ele faz reflete a vontade divina. Todos os testes do Abraham representam isso. Ele fez tudo por Deus. Deus mandou, ele fez. Se ele falhasse nesse último teste, por que invalidaria os outros? Claro que ele fez, por Deus ele se jogou no fogo. Ele saiu da sua terra por Deus. Mas se ele falhasse nesse, seria como um ponto nos outros testes. Seria como, sim, Abraham, você fez por Deus,
mas você pensa em você mesmo. A carruagem é 100% a vontade de Deus. Se o Abraão não fizesse esse teste, mostrava que não era 100%. Não é uma carruagem de Deus. É conectado, faz o que Deus manda, mas não em tudo. Tem uma partezinha que ele se coloca acima de Deus. E mais ainda, se ele falhasse nesse teste, mostrando que ele não tem conexão total, então nesse teste ele está acima de Deus, porque Deus mandou e ele não está fazendo. Então, óbvio que tudo foi importante, mas ia colocar em falha tudo o que ele fez. E também por isso que ele não perguntou para Sará. A gente não encontra ele falando para Sará, olha, eu vou levar o nosso filho para ser sacrificado. O motivo, muitos dizem, porque ele sabia que a esposa não ia deixar. Vou matar o filho? Pelo contrário, ele falou para a esposa, olha, eu vou levar ele para estudar a Torá. Porque eu estudei, eu quero que ele estude. Mas a verdade não é isso. Por que o Abraão não falou para Sará? Porque a Sará estava num nível muito mais elevado do que ele. Quando estudamos sobre Abraão e Sará, vemos que ela está mais elevada. A Torá fala, Deus ordenou a Abraão, escuta tudo que tua esposa falar, porque ela está acima de você. Acho que não só nesse casal, em todos os casais. Mas isso é outro assunto. Então, se o Abraão falasse para Sara, Deus me ordenou sacrificar meu filho, nosso filho, ela ia falar, vai. Com o apoio da esposa, ia tirar a força do teste dele. Claro que seria difícil, mas com a ordem da esposa, seria um incentivo muito maior para ele fazer. Então, os outros diriam, claro que ele foi, a esposa mandou. Então, ele foi sem falar com ela, exatamente para fazer de uma forma completa. E sabemos que a Sará se importava com isso, ela ia aceitar que o filho fosse sacrificado, porque foi assim que ela morreu. Enquanto a história estava toda acontecendo no Monte Moriá, e Deus falou para Abraão, não sacrifique seu filho, o Satã voltou correndo para Sará e contou, tem várias explicações que falam ou que ele veio vestido de Yitzhak, do filho, ou que veio como uma outra pessoa, falou, olha, Sará, o Abraão levou o Yitzhak para ser sacrificado, por ordem divina, e ela aceitou. E aí o Satã falou, mas sabe, o Abraão não sacrificou o Yitzhak. Naquele momento, a Sará pensou, peraí, meu marido falhou nisso? Deus mandou e ele não fez? Isso deu uma dor tão grande nela que ela morreu naquele momento. Quer dizer, ela sim teria aprovado, mas tiraria um pouco do mérito de Abraham. E por que contamos justamente a história de Yitzhak com Abraham e não contamos outras histórias como Haná e os 7 filhos? É porque Abraham foi o primeiro. Ele que colocou na sua descendência essa força, esse ímpeto de fazer o que Deus mandou. E óbvio, sabemos que muitos pecam, acho que não existe um judeu que não peque na sua vida, mas a grande maioria do povo está disposta a entregar sua vida por algo maior. Vimos isso na Inquisição, onde judeus eram forçados a se converterem para o cristianismo e recusavam e morriam. Outros, pior ainda, viviam e tinham que conseguir esconder esse judaísmo, não foi fácil. Isso quem colocou foi o Abraão. Claro que Haná sacrificou 7 filhos dela, mas a força para isso veio do Abraão. E por isso lemos todos os dias essa paraxá, para lembrar que temos isso. Temos o potencial de fazer Messirut Nefesh, de autoentrega para Deus. Tem que revelar isso. Baruch Hashem, Deus não pede para que matemos ninguém. É proibido. Deus não pede sacrifício de filhos. Ou sim. Talvez Deus sim peça. Deus pede para educarmos nossos filhos no caminho da verdade, no caminho da Torá, no caminho da paz. E isso é um sacrifício hoje em dia, com tantas tentações e com tudo que acontece. Fazer com que nossos filhos andem pela senda do bem é um sacrifício. Claro que não é igual ao de Yitzhak, mas é tão difícil quanto. É mais difícil viver por Deus do que morrer por Deus. Morrer por Deus é rápido. Viver é dia a dia naquela batalha. Tem uma história muito forte sobre autoentrega. Na verdade, ela é forte demais. Então, para quem é sensível a cenas de horror, recomendo não assistir daqui para frente. Uma história que aconteceu em 1817, em Marrocos. Tinha uma moça chamada Sulika Hajjal. Só acho que é mais difícil falar o nome.
Essa moça, ela nasceu numa família muito temente a Deus, muito religiosa e com muito recato. Ela era muito bonita. Então, como era a moda naquela época, as moças ficavam mais em casa para não se expor muita gente doida na rua. Mas, uma vez ela teve que sair e o filho do governador da cidade de Tanger viu ela e se apaixonou. Ela tinha 17 anos, flor da idade. E ele gostou tanto dela que ele foi para o pai e falou: porque nós não casamos com judeus, nem com cristãos, somente com muçulmanos. O pai ficou desesperado. Como que ele vai dar filha? Primeiro, vai casar com alguém fora do povo, que é proibido pela Torá, e ainda se converter. Então, no desespero, ele pegou a filha e colocou na casa da tia dela, escondida. Alguns dias depois veio a polícia falando: olha, nós queremos pegar a moça, o governador mandou. Aí o pai falou: não dá, ela fugiu. O governador ficou furioso e pegou a mãe da menina na prisão, levou ela, falou: o quê? Ela fugiu? Então a mãe vai pagar por isso. E ela sofria muito na prisão. Quando a filha escutou isso, ela voltou correndo para a casa do pai e falou: imagina, eu não posso deixar minha mãe sofrer. Tentaram forçar ela a se converter, ela não aceitou. Então, inventaram que ela, na verdade, já tinha se convertido para o Islã e queria voltar a ser judia, o que era um crime punido com pena capital, uma morte. Óbvio que era uma mentira, mas era para forçar ela a casar com o filho do governador. Agora, pena de morte não poderia ser aplicada em qualquer lugar, o governador não tinha esse direito, então tinha que levar ela para Fez, para a capital, onde o rei morava, e o rei tinha que assinar a pena dela, a morte dela. Quando ela chegou lá, o príncipe, um dos filhos do rei, viu ela, se apaixonou também por ela, e falou: olha, eu quero casar com ela. Ele foi visitá-la na prisão, falou: olha, Sulika, por favor, casa comigo, eu vou te tratar bem, você vai ser a nora do rei, vale a pena, finge que se converteu para o Islã, não tem problema. E ela recusou. Aí o príncipe foi atrás do rabino da cidade, falou: convence ela vai ser morta, convence ela a se converter. O rabino foi e realmente tentou convencê-la. Falou: olha, se você for morta, você se recusar a se converter, os judeus daqui vão pagar por isso. Não é certo, porque vão perseguir os judeus. Ela respondeu para o rabino, com toda a pureza dela. Falou: rabino, por que eu vou pecar para todo mundo se dar bem? Não pode. Isso é proibido pela Torá também. Rabino tinha a resposta na ponta da língua. E a rainha Esther? A rainha Esther também era judia e se casou com a Hashverosh. E isso trouxe salvação para todo o povo. Sulika respondeu: Rav, não posso fazer isso. Por quê? Porque a rainha Esther, consta na Megillah, na história da rainha Esther, que ela se casou com o rei, mas não teve que negar a própria identidade, a judeidade dela. Pelo contrário, a Megillah diz que ninguém sabia da religião dela. Então, ela, ocultando a religião, ela não precisou se converter. Eu vou ter que me converter para o Islã, eu não aceito isso de jeito nenhum. O Rav viu o quão irredutível ela estava, abençoou ela com muito calor, muita força, que ela realmente é um exemplo para o povo. Chegou o dia marcado para a morte dela. O rei não quis uma morte simples. Matarem ela na frente de todo mundo. Não. Ele ordenou que atassem ela a um cavalo, e o cavalo arrastasse ela pela cidade toda, para todo mundo ver a pena de alguém que se recusa a fazer o que o rei manda. Quando informaram a Sulika de que ela tinha que fazer, que seria morta assim, ela calmamente pediu o kit de costura dela, uma sacolinha onde tinha linhas e agulhas. Ninguém entendeu o que ela vai fazer agora. Quando ela recebeu o kit, ela pegou as agulhas e começou a furar com a linha a saia dela e a perna. Por quê? Porque ela falou: vão me arrastar pela cidade e eu sempre cuidei do recato. E vão me arrastar e as pessoas vão ver meu corpo. E eu quero evitar isso.
Então ela pegou e furou nela mesma, de forma tal que a roupa ficasse nela o tempo todo. E assim ela morreu. Lá onde ela foi enterrada, é visitada por pessoas que pedem brachot e são atendidas. Ela foi enterrada, inclusive, perto de grandes sábios de Marrocos. Isso é a força que temos de fazer Messirut Nefesh, auto-entrega. Baruch Hashem, hoje em dia, não é o que a gente tem que fazer. Não dessa forma. Baruch Hashem, ninguém precisa morrer porque é judeu. E nenhuma fé não se deve ameaçar ninguém por conta da fé dele. Mas sim, temos essa força para aplicar em viver como pessoas boas. Não é fácil também. Todo dia temos corrupção, temos tentações, temos coisas que não devemos ver que aparecem na nossa frente. Usar essa força é exatamente ir adiante, não se deter, saber que temos que fazer isso. Uma lição do nosso shiur é escolher uma mitzvah, e escolha alguma ação que você pode fazer nesse nível. É aquela ação que não importa o que aconteça, eu vou continuar fazendo. Seja usar tzitzit, por exemplo, os fios que usamos embaixo da roupa, os homens, vou usar todo dia, escondido embaixo da calça, não tem problema, mas vou fazer isso toda semana. As mulheres, eu vou acender a vela de Shabbat toda semana, no horário certo. Custe o que custar. Uma vez uma moça me perguntou, será que eu posso acender as velas no meio de uma reunião? Às vezes eu estou em reunião na sexta-feira. Sim, vai do lado, explica para todo mundo e faça isso. Temos que ter nossos princípios espirituais. Que Hashem abençoe todas as nossas ações e que possamos escutar o shofar grande de Akedat Yitzhak anunciando a vinda de Mashiach brevemente em nossos dias. Que tenhamos sempre boas notícias. Amém. Shkoyach a todos que